Olá, alunos do curso técnico em eletrotécnica subsequente. Essa é a primeira aula da APNP, que é a atividade pedagógica não presencial da disciplina de máquinas elétricas. Nessa aula, nós vamos abordar os autotransformadores, transformadores de múltiplos enrolamentos, os TPs, que são os transformadores de potencial, e os TCs, que são os transformadores de corrente. E nas próximas aulas, nós trabalharemos os geradores de corrente contínua, na sequência, os motores de corrente contínua e os motores universais. Sobre os autotransformadores, os aspectos construtivos desses equipamentos. A parte ferromagnética desse autotransformador, dos autotransformadores, ela é bem parecida com a parte ferromagnética dos transformadores convencionais aí de dois enrolamentos. Elas não diferem muito. Então, aquelas lâminas de aço silício, toda aquela questão, ela é parecida, né? O formato é parecido nos autotransformadores. A grande diferença aqui, ó, no número na quantidade de bobinas. O autotransformador ele possui uma única bobina, vai fazer o papel do primário e do secundário, diferente do transformador que vocês viram que tem duas bobinas ou pode ter até mais bobinas, mas esse cara aqui, o autotransformador, ele possui uma única bobina que vai servir tanto de primário quanto de secundário. E eles podem ser do tipo redutores, autotransformadores redutores ou elevadores. Aqui nessa primeira figura nós temos uma representação de um autotransformador redutor e de um elevador. Se vocês observarem aqui, ó, esses círculos representam as espiras, a quantidade de espiras. Então, o primário, e a tensão V1 aqui, ó, ela possui um número maior de espiras, toda essa cadeia de espiras, do que o meu secundário. Tá? Tem uma derivação no meio dessa bobina aqui, onde é a saída para a tensão V2, onde eu tenho a saída da tensão V2. Então, a quantidade de espiras de V2 que forma a tensão V2 aí, ó, ela é menor do que a quantidade de espiras que forma a tensão V1. Então, todas essas espiras aqui. Se a quantidade de espiras da tensão V1 é maior que o da tensão V2, significa que a tensão V2 é menor do que a tensão V1. Então, ele está rebaixando a tensão V1 para a tensão V2, ela vai ser menor. Já aqui na figura B, eu tenho uma situação contrária, seria um autotransformador elevador. E aqui vocês podem ver, ó, é exatamente o contrário. A quantidade de espiras de V1, seriam só essas espiras aqui, ó, ela é menor do que a quantidade de espiras que formam a tensão V2, que seriam todas essas espiras aqui, ó. Então, se a quantidade de espiras do lado do secundário V2 é maior do que do primário V1, significa que esse cara é um autotransformador elevador. A tensão está sendo aumentada para o nível V2 aqui. Essa figura 2 é um autotransformador de uso doméstico, né, para representar um autotransformador comercial, que nós usamos aí quando a gente precisa alimentar um equipamento com uma tensão diferente do que a que nós temos na nossa residência. As vantagens do autotransformador. O autotransformador ele possui um menor custo, porque ele é mais simples de construir, ele só tem uma bobina, e também porque a quantidade de cobre de material empregada na construção de um autotransformador ela é menor do que a de um transformador convencional, de dois enrolamentos aí. Se eu tenho uma bobina, a quantidade de cobre é menor e o custo vai ser menor também. Ele é mais compacto também por essa questão de ter uma única bobina e ele apresenta maior rendimento, normalmente maior rendimento porque ele apresenta menores perdas no cobre. Né? A quantidade de cobre é menor, então a dissipação de energia pelo efeito Joule, né, pelo aquecimento desse filamento, desse fio de cobre, ela acaba sendo menor do que num transformador de dois enrolamentos aí. Então, por isso a eficiência desse autotransformador é maior. As desvantagens desse autotransformador. A principal desvantagem é que ele não possui isolamento galvânico entre a entrada e saída do trafo. Então, o que isso quer dizer? Entrada e saída, como é uma única bobina, elas estão interconectadas eletricamente.
Num transformador convencional, a ligação entre a bobina primária e a bobina secundária ela é puramente magnética, né? É o fluxo magnético que está interagindo entre essas duas bobinas aí, está induzindo uma tensão no secundário. Nesse caso aqui, o autotransformador ele tem uma única bobina, então isso significa que não existe separação elétrica entre primária e secundária, eles estão interconectados do ponto de vista elétrico. E isso impede o uso desse autotransformador para grandes relações de transformação, né? Por exemplo, quando você tem lá um transformador de 13,8 tensão da rede secundária e quer transformar essa tensão para 127 ou 220, você não pode usar não é recomendado usar um cara desse tipo aqui por conta do risco de acidentes, né? Porque as duas bobinas elas estão interconectadas ali. É uma única bobina, na verdade, né? E faz papel tanto de primário quanto de secundário. Então, tem perigo. Esse autotransformador ele não é recomendado quando você tem grandes relações de transformação. Passar da tensão alta, muito alta para tensão muito baixa ou o contrário, né? E essa limitação também ela está relacionada com o rendimento. Tá? O rendimento desse autotransformador ele é maior para relações de transformação pequenas, no máximo de 50% da tensão primária. Então, se eu quero rebaixar a tensão em 50% ou elevar a tensão em 50%, não mais que isso. Porque a partir desse ponto ele começa a ter um rendimento muito ruim. Tá? Começa a deixar de ser vantajoso. A corrente, interessante notar que a corrente que circula pelas duas partes não é a mesma. As duas partes do enrolamento do autotransformador não é a mesma. Para exemplificar isso, a gente tem um trafo com primário de 210 e um secundário de 70 volts com potência de 700 volt-ampere. Bom, se a gente considerar que o transformador é ideal, ou seja, a potência de entrada é igual à potência de saída, né? Considerar que não existem perdas nesse transformador, o que na prática não existe, mas para fins didáticos aqui pode considerar, a gente pode pensar o seguinte, ó. Então, qual vai ser a corrente de entrada? Basta pegar a potência, entrada 700 VA e dividir pela tensão, que é 210 volts, nós temos uma corrente de entrada de 3,3 ampere. Se a gente fizer o mesmo raciocínio para a saída, nós veremos que a saída é 70 volts, né, e a potência se mantém, porque a gente fez essa consideração aqui. Nós teremos uma corrente de 10 amperes, 700 VA dividido por 70 volts, 10 amperes. Bom, a corrente de saída é 10 amperes e a corrente de entrada é 3,3 amperes. Se a gente fizer a diferença entre as duas, a gente tem uma corrente de 6,67 amperes. Onde que está vindo essa corrente? Né? O que está acontecendo aí? Bom, o que está acontecendo é o seguinte, ó, a figura 3 mostra aí o fluxo de correntes nesse transformador do exemplo aqui. Nesse caso aqui, a corrente no primário é de 3,3 ampere, a corrente de saída no secundário de 10 ampere. E de onde que vem essa diferença? Justamente, né, essa diferença está sendo induzida na parte da bobina que sendo usada tanto pelo secundário quanto pelo primário, né? A parte da bobina que ela é comum aos dois circuitos, tanto o primário quanto o secundário. Então, esses 6,67 eles estão sendo induzidos nesse pedaço da bobina aqui. E quando você junta os 3,33 mais essa corrente que está sendo induzida aqui, você tem os 10 amperes que está passando pela carga aqui. Então, você tem uma diferença dentro do enrolamento aqui, você tem duas correntes fluindo aqui. Uma corrente está fluindo, 3,33 ampere está fluindo nesse pedaço do enrolamento, e a outra corrente de 6,66 ampere que está fluindo nesse sentido aqui. Tá? Então, a corrente no enrolamento ela não é a mesma ao longo de todo o enrolamento. Outro exemplo, né, para mostrar agora um transformador elevador. Um trafo com uma primária de 2.400 volts e um secundário de 2.640 volts, com potência de 550 kVA.
A mesma ideia, né? A potência de entrada é igual à potência de saída. Se a gente fizer 550 kVA, que são 550.000 VA, dividido pela tensão de entrada 2.400 volts, teremos uma corrente de entrada de 229,17 amperes. Seguindo esse raciocínio para a corrente de saída, pegando a mesma potência, nós teremos uma corrente de 208,3 amperes. A diferença aí entre entrada e saída é de 229,17 menos 208,3, 20,84 amperes. Da onde que está surgindo essa corrente aí? O que está acontecendo? Aqui está o desenho, né, a figura ilustrando, né? Então, é uma situação bem parecida. No primário aqui eu vou ter a corrente de 229,17 amperes fluindo, né? E no secundário eu tenho uma corrente de 208 amperes, conforme nós tínhamos calculado aqui. Tá? E essa diferença de 20,84, ela está sendo gerada justamente na parte da bobina, né, que é comum ao primário e ao secundário. Então, ela está sendo induzida nessa parte da bobina aqui. Então, vocês percebam que no mesmo enrolamento, isso aqui é um único enrolamento, tá? No mesmo enrolamento eu tenho duas correntes distintas fluindo aí com intensidades bem distintas aí. Sempre a diferença entre a corrente do primário e do secundário, ela vai estar sendo induzida na parte da bobina que é comum aos dois circuitos. Tá? E nesse caso, no transformador elevador, é esse pedaço aqui, é comum tanto para o primário quanto para o secundário. Autotransformadores ajustáveis. Tá? Nesse tipo de autotransformador, a gente pode, girando, né, um mecanismo, nós podemos ajustar qual que é a tensão de saída. Tá? A representação esquemática dele está aqui. Nós podemos ver o TAP que faz o ajuste da tensão. Então, ele tem uma setinha aqui para mostrar que ele pode se mexer, que pode se movimentar. Tá? Então, nós conseguimos colocar esse TAP central aqui em uma dessas espiras aqui, mudar a posição dele para qualquer uma dessas espiras aqui. Com isso, a gente vai ter uma tensão no secundário maior, se a gente levar ele mais para cima aqui, ou menor se nós levarmos ele mais para baixo aqui, no caso desse exemplo, né? Então, a finalidade disso é ter uma tensão ajustável aqui no secundário. Eu posso controlar qual que é a tensão desse secundário. Aqui tem uma representação dentro, como é que funciona um autotransformador desse tipo, né? A bobina ela é enrolada num núcleo ferroso em forma de toroide, nesse formato circular, e eu tenho um contato deslizante aqui na parte superior que vai fazer essa conexão aqui do secundário com a bobina. E eu consigo girar esse contato deslizante para regular o nível de tensão. E aqui eu tenho uma imagem de um variac, né, que é justamente isso, um transformador de corrente alternada ajustável, um autotransformador de corrente alternada ajustável. E eu tenho nesse variac aqui saídas. Esse cara aqui é parecido, né, é praticamente idêntico ao que nós temos no laboratório aí. E eu consigo ter com ele tensões variáveis aí de um valor mínimo até o máximo. Seria a tensão, nesse caso aqui do exemplo, seria a tensão que está sendo usada no primário, aumentando o primário. Bom, autotransformadores com taps fixos. São transformadores que são autotransformadores, né, que eles possuem saídas, né, em determinados níveis. Nesse caso aqui do exemplo, da figura, nós temos um autotransformador com dois taps fixos, né? 100%, desculpa, os dois taps fixos são 65% e 80% aqui, ó. Tá? No que são usados esse tipo de autotransformador trifásico aqui? Geralmente, esse tipo de autotransformador é utilizado em partidas de motores trifásicos, tá? Partida com chave compensadora. Qual que é a ideia aqui da utilização?
inicialmente o motor parte com 80% da tensão máxima, ou, dependendo da carga, da quantidade de carga, 65%, e depois de um certo tempo, quando ele atingir uma determinada rotação, né, é comutado para 100% da potência da tensão máxima. Por que é feito isso? Isso aqui era usado mais antigamente, né, para você fazer parte de motor com carga. Você precisava fazer partida de motor com carga, motor trifásico carregado, não dá para usar uma estrela triângulo, então você usa uma partida compensadora com um transformador desse tipo aqui, para conseguir partir o motor com uma tensão menor, inicialmente, e daí você não tem aquele pico muito alto de tensão, e daí depois de um certo tempo, quando ele já partiu, está em movimento, você passa para a tensão de 100% aí. Tá? Basicamente, o que nós temos aqui são 3 autotransformadores e no mesmo núcleo ferromagnético com derivações, né, com 2 pontos de saída, um em 65% da tensão e outro em 80% da tensão máxima aqui. Agora, a gente já terminou a parte de autotransformadores, vamos falar sobre os transformadores de múltiplos enrolamentos. Nesse tipo de transformador, né, ele não é um autotransformador, ele tem 3 ou mais bobinas, e nós podemos ter diferentes, né, no mesmo núcleo, nós podemos ter diferentes níveis de tensão de saída. No caso desse exemplo aqui, eu tenho um transformador com múltiplos enrolamentos e esse cara ele tem um primário, onde eu tenho uma bobina com a derivação central aqui, então eu posso alimentar com 120 ou 220 volts, e eu tenho 3 bobinas secundárias, uma bobina de 34 volts, uma bobina de 17 e uma bobina de 12 mais 12 aqui, né? Então, se eu medir daqui até aqui eu tenho 24 volts, e se eu medir de uma das extremidades até o centro eu vou ter 12 volts de tensão. Tá? A vantagem desse cara, desse transformador de múltiplos enrolamentos, é que ele custa menos, ele é mais barato e mais eficiente do que se você pegar, por exemplo, né, para uma aplicação, em vez de você ter, nesse caso, 3 transformadores distintos, né, você precisaria ter um transformador para 34, um para 7, um para essa bobina aqui. Ao invés de você ter 3 transformadores distintos, você tem esses transformadores num único núcleo ferromagnético. Isso faz com que o projeto seja mais econômico, né? Você economiza dinheiro e, além de economizar dinheiro, ele é mais eficiente também do ponto de vista energético. Aqui tem 3, mas poderia ter mais até bobinas de saída. Agora a gente vai trabalhar os transformadores de medida, que seriam os transformadores de potencial e os transformadores de corrente. Qual que é a finalidade desses transformadores de medida? Eles se destinam a efetuar a redução de grandeza de tensão ocorrente em redes de transporte e distribuição de energia elétrica. Tá? Então, quando você precisa fazer uma medida de tensão ocorrente em uma rede que possui um nível muito alto, tanto de tensão quanto de corrente, é inviável que você faça essa medida de forma direta. Né? Você não pode chegar numa rede de 13.8, simplesmente conectar uns fios e levar esses fios para um medidor num painel, por exemplo. Né? Isso é impossível e do ponto de vista de segurança mesmo. Né? É inviável você ter um nível de tensão desse no próximo operador e no equipamento como um voltímetro. Então, o que você faz? Para contornar isso, nós usamos os transformadores de medida, esses transformadores eles vão reduzir o nível de tensão ou intensidade da corrente para níveis mais baixos, para que esse nível de tensão ou de corrente possa ser medido por um equipamento de medida ou para o equipamento de proteção, né? Possa alimentar o equipamento de proteção. Por exemplo, um relé, né, que está ali monitorando a rede, e no caso de um nível de tensão muito elevado ou uma corrente muito elevada, esse relé ele vai atuar na proteção
da rede, desativando o disjuntor, né, mandando um sinal para o disjuntor para que desative a linha e para que não tenhamos, né, para que a rede não tenha maiores prejuízos, no caso de um curto-circuito, por exemplo. A ideia basicamente é essa, reduzir os níveis de tensão ou corrente para níveis que são mais fáceis e mais seguros de serem trabalhados. Bom, esses transformadores de medida, né, eles cumprem alguns requisitos, né? Quais são os requisitos aí que esses transformadores devem garantir, né? Primeira coisa é garantir o isolamento galvânico entre a rede de alta tensão ou corrente, né, e o circuito de medida. É justamente a questão de como ele tem duas bobinas, então ele protege, né, não existe contato elétrico entre o primário e o secundário. Né, isso protege o operador, né, de eventuais acidentes e permite a instalação desses equipamentos em locais comuns, já que o nível de tensão ocorrente vai ser rebaixado para níveis seguros. A segunda finalidade desses transformadores de medida é evitar a interferência, né, eletromagnética associada às correntes elétricas elevadas. Né? Então, grandes correntes produzem grandes campos eletromagnéticos que interferem em equipamentos de medida e computadores, etc. Então, para evitar essas grandes correntes e essa interferência eletromagnética, utiliza-se os transformadores de potencial e de corrente. Aqui, o nível de... Nós temos uma amostra do sinal principal correndo na linha lá, né? Por exemplo, você tem uma linha de transmissão onde você tem 1.500 amperes fluindo na linha. Então, a ideia é que você tenha uma amostra desse sinal que seja proporcional à corrente que está fluindo lá na linha e que com essa amostra seja possível mensurar qual que é o nível de corrente que nós temos lá passando na rede de alta tensão. O terceiro objetivo do transformador de medida é efetuar medida em escalas reduzidas, né? Daí que você pode usar aparelhos comuns. Então, normalmente, por exemplo, os transformadores de corrente, eles vão reduzir o nível da corrente lá que está passando na rede, para níveis de até, normalmente, né, isso varia de equipamento para equipamento, mas normalmente para até 5 amperes. Tá? Então, 5 amperes você consegue medir com um amperímetro comum aí. Né? E, logicamente, que a escala vai ter que ser adaptada para identificar essa proporcionalidade. Se tem 5 amperes ali, significa que lá por exemplo, né, se tem 5 amperes, meu amperímetro está medindo 5 amperes, significa que lá na linha tem 1.000 amperes de corrente passando. Então, a escala desse equipamento ela vai ser feita, né, produzida para que, quando essa corrente flua, de 5 amperes flua no amperímetro, ele já mostre na escala ali que está passando 1.000 amperes lá pela minha rede principal lá. Aqui nós temos as imagens dos transformadores de potencial, né? Dois tipos de transformadores de potencial. Um tipo é o transformador de potencial esse aqui é para a classe de 15 kV, né? Normalmente utilizado em redes de 13.8, né? Ele é até 15 kV. Então, normalmente utiliza-se ele em redes de 13.8, que são essas redes de distribuição primária aí, que nós temos ao longo dos postes aí. E aqui eu tenho o transformador de potencial já para subestações, né, que trabalham com níveis mais elevados de tensão. E como já foi falado, a função desses caras é reduzir níveis de tensões muito altos a níveis de tensões bem mais baixos, para que nós possamos aí fazer a medida com equipamentos de medida comuns aí. Então, ele, por exemplo, reduz de 13.8 a 120 volts na saída aqui, né? De forma que a tensão de saída é proporcional à tensão de entrada. É possível estabelecer uma proporcionalidade entre as duas e com isso fazer a medida. Esses são os transformadores de corrente, aqui os TCs, conhecidos como os TCs, e a função deles, né, é trabalhar no nível de corrente. Eles vão reduzir o nível de corrente para níveis mais baixos
e permitir assim a medida. Da mesma forma que o TP trabalha com potencial, com a tensão, o TC ele vai trabalhar com a corrente, um transformador de corrente que vai reduzir os níveis extremamente elevados de corrente passando na linha de transmissão, por exemplo, para níveis mais baixos aí de normalmente 5 amperes no máximo, para que um amperímetro comum possa realizar a medida. Aqui nós temos dois tipos de transformador de corrente, um transformador de corrente para medição e um transformador de corrente para proteção. A diferença entre os dois transformadores de corrente é o seguinte: os dispositivos de proteção apresentam uma tensão de isolação maior e suportam uma corrente transitória mais ampla. Tá? Então, como eles são feitos, eles são projetados para proteger o circuito no caso de uma anomalia na rede, né, um curto-circuito que leve a corrente a um patamar muito elevado ou uma tensão muito elevada, né, esse cara aqui ele tem que suportar essa variação brusca. O transformador de corrente de proteção, ele não pode, ele tem que ter uma faixa ampla de corrente e suportar uma sobrecarga maior, justamente para quando acontecer alguma anomalia na rede, ele proteger o circuito e impedir que a minha rede se deteriore mais. Ele tem que mandar o sinal, por exemplo, nesse caso aqui, ele vai ler essa informação, mandar para um relé que vai desarmar o circuito de proteção aí. Ele não pode falhar, ele tem que ter uma faixa de isolação, tensão de isolação maior e suportar uma corrente transitória mais ampla. Bom, essas são as referências que nós utilizamos na aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.